Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, né? Então, nosso tema dessa atividade agora, barragens. Vamos falar sobre barragens em programação e robótica. Lembrando que programação e robótica é mais do que construir robôs, né? Mais do que programar, é a gente pensar no mundo como um todo, sempre buscando aprimoramentos, melhoramentos nas diversas áreas que tem aí de programação, de objetos automatizados e tudo mais. Tudo bem, eu acho esse tema extremamente relevante, não que os outros não sejam, porque aconteceu duas tragédias nos últimos anos relacionadas a barragens e eu trago isso daqui também na aula de hoje, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa discussão. Mas para começo de conversa, vamos pensar o seguinte: você sabe o que é uma barragem? Para que serve uma barragem? Existem diferentes tipos de barragens? Qual que é o impacto para a população que vive em torno de uma área de construção de uma barragem? Certo? Olha só tantas perguntas que a gente pode começar a pensar aí sobre esse tema. E para começo de conversa, então, vamos falar o seguinte: o que é uma barragem? Uma barragem é uma represa, né? Artificial, é feita uma construção feito principalmente para encursos d'água, mas também faz para formar um lago, alguma coisa para ficar os dejetos. Isso tem bastante em Minas Gerais, certo? Porque em Minas é um dos estados que mais ainda tem metais, pedras, tudo de extração e na mineração se utiliza muito as barragens para jogar os dejetos. A gente forma lagos de dejetos e aí as barragens servem para represar esse lago com esses dejetos, certo? E também serve para colocar, reter água, tudo. Mas qual que é a funcionalidade de retenção dessa água? Só criar ali uma cachoeira no meio? Não, não é só isso não, viu, galera? A utilização, de modo geral, né, da barragem, ela pode ser para abastecimento de água. Em São José do Rio Preto, tem uma represa e ela é para abastecimento de água da cidade, certo? Produção de energia elétrica, aqui na nossa região temos, certo? Temos uma represa em Ilha Solteira que faz esse procedimento. Em Havaiandava também temos, em Buritama também temos, certo? Esse tipo de barramento para construção de energia elétrica e também, igual eu falei, o escoamento de dejetos que é encontrado bastante em Minas Gerais, que foi os dois tipos de barragem, barragens antigas que existiam lá, que foi destruída, né? Na verdade, que romperam e aí invadiram rios, casas, principalmente a de Brumadinho em 2019. Ela fez devastou assim uma grande parte da fauna, da flora ali da região, contaminando o rio, né? Prejudicando cerca, não só aquela região, mas tudo onde que o rio passava até desaguar no mar. Então foi uma questão assim bem complicada assim da barragem. Então, esse tipo de informação, galera, da barragem, olha só o tanto construção, opa, deu uma travada aqui. Fora o que a construção já traz, tá? Quando você vai construir, pensem que essa área vai ter toda ser alagada. O que era um riozinho vai virar um grande lago, certo? Então, olha só a movimentação que a gente faz. E aí, então, a gente fala dos impactos. O que são os impactos? O que ocorre, tanto na hora de fazer, depois e tal? O impacto, o deslocamento de comunidades humanas, certo? Várias pessoas têm que se mudar, porque senão vai alagar a casa delas, né? Então, quando você pega lá uma determinada região de um rio e você vai construir uma barragem, uma das questões é isso. Então, você tem que fazer esse deslocamento. Talvez a pessoa já morava lá faz tempo, mas aí vem autorização, tudo governamental para inundar aquela área, então ele tem que se mudar, não tem jeito. Quando enche, o que que acontece? Esse reservatório vai matar a vegetação que se encontra lá, a fauna que se encontra lá, né? Os animais podem morrer por afogamento, porque eles não sabem, ainda quando o IBAMA, né, os órgãos fiscalizadores, Polícia Florestal, percebe o, os animais que se encontram lá, eles ainda conseguem retirar daquela área para não e levar para outra mais segura, mas se não conseguir perceber isso, infelizmente
os animais vêm. Então, sempre quando se tem uma discussão de construção de barragens no Brasil, né, na verdade não só no Brasil, é que o Brasil se utiliza muito desse recurso, principalmente para energia elétrica, a discussão é bem ampla, certo? Porque olha o tanto de impacto, né, que vai acontecer ali no entorno, naquela região. Então a gente tem toda essa questão. Teve uma barragem, a usina de Belo Monte, construída lá no norte do país, que a discussão dela demorou demais, né? E a empresa teria que reverter e fazer tudo. Tipo, tinha compensações ambientais a se fazer pelo tanto de área que na verdade ia ser alagada. Olha só que interessante, né? Então, essa era uma das formas de suprir. Mas na verdade a discussão lá em Belo Monte, olha lá, hein? Se você ouvir falar em Belo Monte, a discussão ainda continua até hoje. A usina não produz ainda toda a energia. Era esperança de ser a maior energia, a maior usina hidrelétrica só do país, como país único dono. Hoje a maior é Itaipu, que fica no Paraná, em Foz do Iguaçu. Porém, né, a gente fala que ela é binacional, que tem dois países administrando ela, né? No caso, o Brasil e também o Paraguai, certo? Então a gente tem é binacional que se fala. Mas no caso lá de Belo Monte, ela seria a maior somente do Brasil, né? Então tem todas essas questões. Então faz toda essa parte. Uma das coisas que acontece também, né, então, a gente já falou do fluxo de gente que tem que sair, se mudar, fauna que é destruída, flora que é destruída, certo? E fora tudo, se tiver, por exemplo, correntes migratórias, por exemplo, peixes. Os peixes, eles utilizam um determinado rio para atravessar ele para se procriarem. Criando uma barragem, você cria uma barreira para ele passar ali. Então você tem que pensar, os engenheiros pensam também como que o peixe pode atravessar essa barragem. Então tem toda essa questão para a questão do fluxo migratório dele não ser prejudicado e acabar aquela espécie, né? Se ele não consegue se reproduzir, você não consegue ter aquela espécie ali. Então tem todas essas questões sendo colocadas nos impactos, certo? Mas, então, como eu falei anteriormente, duas tragédias atingiram e devastaram, assim, teve uma repercussão nacional incrível, que foram Brumadinho e Mariana. E esse é o tema que eu trago de atividade para a aula de hoje de vocês. E eu espero que vocês façam com calma, se precisar, podem pesquisar na internet para basear o texto de vocês, que eu quero um texto com, vamos falar assim, de 15 a 30 linhas, de 15 a 30 linhas, um texto que era um texto incrível, certo? Vocês vão falar sobre Brumadinho ou Mariana. Você pode escolher um dos dois, qual que você quer falar. E algumas perguntas que eu quero que vocês pensem. Qual que foi os impactos ambientais do rompimento dessas barragens, ou de Brumadinho ou de Mariana? O que você pode falar sobre os impactos ambientais do rompimento dessas barragens? Opinião de vocês. Será que algo poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? Será que a gente poderia ter feito alguma coisa? Os engenheiros poderiam ter verificado? Agora, até pensando do nosso lado como programadores, como projetores de robótica, né? Será que se fosse nós pensaríamos, poderia ter feito uma verificação, poderia ter feito algo, certo? Capriche, galera, escrevam com calma, certo? Vocês têm aí um tempo para poder fazer essa tarefa, uma semaninha aí. Utilize bem as palavras, vocês já estão no quinto ano, então, hora de pensar com calma e fazer um texto incrível, um texto bonito aí. E no fim, pessoal, fez o texto? Não esqueça de enviar a tarefa no Conexão Digital, beleza? Essa é a nossa atividade dessa semana, então, bora trabalhar, viu, galera? Bora, hora de trabalhar, hora de fazer, hora de criar. Valeu, pessoal. Até mais.